Olá galerinha do Pincelado do Saber, estamos aqui para dar continuidade então à nossa videoaula. Não sei se vocês percebem, mas a iluminação está bem diferente porque os outros vídeos eu havia gravado e ainda estava. E agora já é à noite, né? Então a iluminação está bem diferente. É uma iluminação não natural, não é a iluminação solar, mas é a iluminação das luzes aqui de casa. Então, vamos lá, continuando o que nós estávamos falando. Se eu não me engano, no último vídeo eu terminei falando sobre uma ética do Sermão do Monte para Max Weber. Para Max Weber, a política ela não se enquadraria, ela não se encaixaria dentro de uma ética do Sermão do Monte. Porque uma pessoa, por exemplo, que segue as leis do Evangelho, é uma pessoa completamente apaixonada, que não tem peso a consequência das suas ações. Então não importa se ela vai morrer, se ela vai viver, se ela vai se dar bem, se ela vai se dar mal, ela está agindo pela ética da convicção. Mas isso nós falaremos um pouquinho adiante. Então ele vai dizer assim: não resistas ao mal pela força, é o que diz a ética do Sermão da Montanha. O político, ao contrário, vai dizer o quê? Deves opor-te ao mal pela força, sim, ou serás responsável pelo triunfo que o outro, que você não quer e que não seria bom, alcance. Então, ele vai continuar dizendo: para dizer a verdade, se existe um problema de que a ética absoluta não se ocupa, é esse problema das consequências. É o que eu disse. O cara que está na ética do Sermão da Montanha, ele não lê consequências, ele não vê consequências, ele simplesmente age por ação, por convicção naquilo que ele acredita. Ele vai dizer: toda atividade orientada segundo a ética pode ser subordinada às duas máximas, inteiramente diversas e irredutivelmente opostas. Pode orientar-se segundo a ética da responsabilidade ou a ética da convicção. Portanto, o que seria o bom político para Max Weber? E aí nós podemos perceber nitidamente elementos do Maquiavel para ele. No vídeo sobre o Maquiavel que nós temos aqui no nosso canal, se você quiser, depois você vai lá no canal, vai em vídeos e coloca no vídeo do Maquiavel. Eu falava que o bom político para Maquiavel era aquele político que entendia sobre separar ética, né? Separar o campo da ética, da moral, com o campo da política, porque o campo da política não tem a ver com ética, não tem a ver com moral, é um campo que está além do bem e do mal. E esse político, o bom político, é aquele que percebe, então, na história, uma brecha na qual ele se insere e ele consegue marcar o seu nome e fazer com que o seu nome se perpetue entre os tempos. É assim que fizeram, ou foi assim que fizeram, os grandes imperadores, os grandes reis, os grandes profissionais das mais variadas áreas, perceberam em um determinado momento da história uma brecha e nessa oportunidade conseguiram se encaixar ali e deixar o seu nome e a sua estátua no muro da história. Mas para Max Weber, ele vai trabalhar com tipos ideais, né? É interessante que os tipos ideais do Weber, que ele vai pegar dois tipos então de ideais puros, que é a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Portanto, o que é a ética da convicção e o que é a ética da responsabilidade? A ética da convicção é você acreditar em algo. Lembra no vídeo anterior eu dizia que para Max Weber nós precisávamos acreditar em algo, porque melhor você acreditar, errar, bater a cara, se ferrar, do que você não ter nenhum objetivo. Então todo ser humano precisa de uma crença, seja ela qual for, para não ficar na inanimidade da sua vida, ou estacionado, ou parado. Então você precisa, o bom político precisa de uma convicção. Em outras palavras, o bom político precisa de uma causa. Ele precisa de acreditar em algo. Mas o político não pode só simplesmente acreditar em algo e cair naquilo que eu disse também no vídeo anterior, que é cair na vaidade. Achar que
a sua verdade absoluta, então ele vai levar a sua verdade até as últimas consequências. Então, esse político não é bom, porque o político bom ele tem que ser composto de 3 elementos. Lembra que eu li especificamente o trecho que Weber fala? Ele precisa de paixão, ele precisa de noção de responsabilidade e senso de proporção. Ou seja, basicamente o que o Weber está dizendo é: o bom político é aquele que consegue equilibrar a ética da convicção, que consegue equilibrar a sua causa, que consegue equilibrar a sua visão de mundo, que consegue contagiar as outras pessoas com a sua noção de mundo, que consegue influir orientações da sua perspectiva do mundo sobre outras pessoas. Mas esse político, ele não abre mão da responsabilidade. Ele sabe que muitas vezes ele vai ter que negociar. Ele sabe que muitas vezes ele vai ter que abrir mão. Ele sabe que muitas vezes ele vai ter que deixar com que os seus projetos fiquem parcialmente para trás, para que ele consiga atingir um determinado objetivo mais coerente, mais coeso e maior logo ali na frente, ou lá na frente, bem posteriormente. Então, o bom político, ele consegue equilibrar a ética da convicção, aquilo que acredita, a causa, a maneira que vê o mundo, com a responsabilidade. Ele entende que não dá para passar tudo completo. Muitas vezes ele vai ter que abrir mão de si, vai ter que abrir mão das suas ideias. Em outras palavras, o que o Max Weber vai dizer? Vamos continuar então. Para alcançar fins bons, vemos-nos com frequência compelidos a recorrer de uma parte a meios desonestos, ou pelo menos perigosos, e compelidos de outra parte a contar com a possibilidade e mesmo a eventualidade de consequências desagradáveis. E nenhuma ética pode dizer-nos a que momento e em que medida um fim moralmente bom justifica os meios e as consequências moralmente perigosas. Em outras palavras, para simplificar o que ele disse aqui, é o seguinte: não é porque você faz o bem que vai ser gerado o bem. Não é porque você faz o mal que vai ser gerado o mal. Lembra, política não tem bem e mal, não tem bom e mal. Em política o que a gente tem são ações. Em política o que a gente tem é convicção e responsabilidade. E o que? Violência. Então, para Max Weber, não necessariamente você fazendo bem você vai conseguir o bem. E não necessariamente você fazendo mal você vai conseguir o mal. Influência de Maquiavel novamente. Lembra que Maquiavel é um renascentista, está escrevendo no momento em que a igreja e a ideologia da igreja está em derrocada. E aí Maquiavel vai então dizer que os governantes de Florença, os governantes do que nós chamamos de Itália, né, eles estavam imbricando a ideia cristã com o governo. Então Maquiavel vem e diz assim: gente, essa ideia de sermão no monte, essa ideia que vocês estão falando aí, que o príncipe precisa ser bonzinho, que ele precisa de ser amado, que ele precisa de agir de acordo com as virtudes cristãs, é bonitinho, é legal, mas não é real, não é a realidade, a história não prova isso. Os príncipes que realmente escreveram o nome na história foram príncipes que agiram de acordo com a necessidade do momento, foram príncipes que perceberam a brecha na história e se colocaram ali, e isso independe de terem feito bem ou terem feito mal. O fato é que eles conseguiram montar reinos, impérios, porque eles perceberam que política e ética, política e religião são duas coisas bem distintas. E o Weber está trazendo novamente essa grande influência maquiavélica, né? Na página 114 ainda, ele diz assim: o instrumento decisivo da política é a violência. Então, política, violência e Estado, para Max Weber, está ali imbricado, né? Está transado um com o outro. Ele vai dizer: parece, portanto, que é o problema da justificação dos meios pelo fim que, em geral, coloca em xeque a ética da convicção. Página 116. O antiquíssimo problema da Teodiceia enfrenta exatamente a questão de saber como pode dar-se que um poder apresentado ao mesmo tempo como onipotente e bom haja criado este mundo irracional, povoado de sofrimento e merecidos,
de injustiças não castigadas e de incorrigíveis estupidez. O que ele está querendo dizer para a gente aqui? Ele está querendo dizer assim, gente, desde lá de trás já tem um problema na Idade Medieval que é a Teodiceia. O que é a Teodiceia? É como que um Deus bom e onisciente dentro do cristianismo permite o mal. Como é que Deus bom cria o mal? Porque se Deus permite o mal, porque ele não pode sanar o mal, porque o mal é maior, então Deus não é onipotente, correto? Mas aí entra outro porém. Porque se Deus é onipotente e pode acabar com o mal, mas ele permite o mal, logo ele não é tão bom assim quanto nós pensávamos. É o grande teorema de Epicuro. E os filósofos e os teólogos até hoje discutem esse problema da teodiceia. Como um Deus bom permite o sofrimento, permite um mundo de injustiça, permite um mundo irracional, como é o mundo em que nós vivemos. Então, nesse sentido, Max Weber está dizendo justamente isso. Na política, é exatamente isso. É esse problema que se apresenta. Muitas vezes você vai fazer o bem, não vai gerar nada legal. Muitas vezes você vai fazer o mal e vai ser necessário você fazer o mal para você atingir determinados fins. Olha que interessante, gente. Logo em seguida, eu quero ler para vocês na íntegra, ainda na página 116, ele diz, esse problema, a experiência da irracionalidade do mundo, foi a força motriz do desenvolvimento de todas as religiões. A doutrina hindu do karma, a do dualismo persa, do pecado original, a da predestinação e do Deus obscôndito. Nasceram todas dessa experiência. Também os primeiros cristãos sabiam perfeitamente que o mundo estava dominado por demônios e que o indivíduo que se comprometesse com a política, isto é, com os instrumentos do poder e da violência, estava concluindo um pacto com potências diabólicas. Sabiam aqueles cristãos não ser verdade que o bem gerasse sempre, unicamente o bem, e o mal sempre, unicamente o mal. Constata-se antes, e com muita frequência, o fenômeno inverso. Quem não veja é, politicamente falando, uma criança. Portanto, nem sempre quem faz o bem na política gera o bem, assim como nem sempre quem faz o mal na política gera o mal, porque é um campo que está além do bem e do mal. Repito que ele se compromete com potências diabólicas que atuam com toda a violência. Página 121. Certo que a política se faz com o cérebro, mas indiscutível também que ela não se faz exclusivamente com... Quanto a esse ponto, razão cabe aos partidários da ética da convicção. Lembra que eu disse que Max Weber ele está tentando trabalhar um equilíbrio entre a ética da responsabilidade e a ética da convicção. A ética da responsabilidade é esse meio ou essa atitude fria e coesa, racional, pela qual o político tem noção das suas ações e das consequências de suas ações, dos desdobramentos que irão ser gerados pelas suas ações, pelas suas tomadas de decisões. Então, nesse sentido, a ética da responsabilidade está estritamente ligada a essa racionalidade, a essa frieza, enquanto a ética da convicção está relacionada com a paixão, com a convicção, com a causa pela qual esse político acredita. Então, por isso ele diz, é certo que a política se faz com o cérebro, racionalmente, pensando consequências, colocando metas para atingir determinados objetivos, mas também é certo que precisa ter um pouco de romance, que é preciso estar um pouco apaixonado, que é preciso ter um pouco de paixão por aquilo que se faz. O bom político consegue equilibrar essas duas, vamos dizer, esses dois tipos ideais weberianos. Aí ele continua dizendo,
tenho a impressão de que 9 vezes em 10 estarei diante de balões cheios de vento, sem consciência das responsabilidades que assumem e embriagados de sensações românticas. Vemos assim que a ética da convicção e a ética da responsabilidade não se contrapõem, mas se complementam em um conjunto, formam o homem autêntico, isso é, um homem que pode aspirar à vocação política. Em outras palavras, o homem não... Weber diz que diante do que ele vê, só vê pessoas românticas, só vê pessoas apaixonadas, só vê pessoas cheias de convicções, só vê pessoas cheias de causa para lutarem, só vê pessoas cheias de crença, de esperança, de busca por aquilo que se espera. Mas ele diz que o bom político consegue conciliar esses dois tipos ideais que à primeira vista são opostos, mas eles não se contradizem. Apesar de eles serem duas coisas diferentes, eles não se contradizem. O bom político, aquele que deseja ser político, deveria entender e conciliar esses dois tipos puros weberianos, a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Então, para terminarmos, vamos ler o último parágrafo, que é o parágrafo que eu iniciei essa aula, onde ele diz assim: a política é um esforço tenaz e energético para atravessar grossas vigas de madeira. Eu imagino logo o prego, né? Todo firme, todo coeso, bate então o martelo em cima do prego e o prego vara aquela viga porque ele é tenaz, porque ele é energético. Tal fôlego, ele diz, que dentro da política exige a um tempo paixão e senso de proporções. Precisa de ter paixão, mas precisa de ter consciência da responsabilidade do que se está acreditando e do que se vai fazer. É perfeitamente exato dizer, e toda a experiência histórica o confirma, que não se teria jamais atingido o possível se não houvesse tentado o impossível. Contudo, o homem capaz de semelhante esforço deve ser um chefe. E não apenas um chefe cheio de convicção, cheio da ética da convicção, cheio da causa de si mesmo, mas ele deve ser, o bom político, ele deve ser um herói, no mais simples sentido da palavra. E mesmo os que não sejam uma coisa nem outra, deve amar-se da força de alma que lhes permita vencer o naufrágio de todas as suas esperanças. Importa, entretanto, que se armem desde o presente momento, pois de outra forma não virão a alcançar nem mesmo o que hoje é possível, quem dirá romper com o impossível. Aquele que esteja convencido de que não se abaterá e nem mesmo que o mundo, julgado de seu ponto de vista, se revele demasiado estúpido ou demasiado mesquinho para merecer o que ele pretende oferecer-lhe, aquele que permaneça capaz de dizer, a despeito de tudo, aquele e só aquele que tem a vocação da política, aquele que vai dizer e que vai falar e que vai tentar fazer aquilo que acredita acima de um mundo demasiadamente estúpido, demasiadamente mesquinho, que não merece o que ele tem a oferecer-lhe, mas aquele que resolve dizer, a despeito de tudo, esse é o que tem a vocação política. Gente, essa é basicamente uma obra clássica da ciência política, uma obra clássica da sociologia weberiana, que é a ciência política, ou política como vocação. É um texto coeso, coerente, atual, que dá para a gente dialogar muito com a realidade. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês tenham acompanhado essa aula até o final. Se vocês chegaram até aqui, eu acho que é porque, de alguma forma, vocês devem se inscrever no canal, devem curtir a nossa página no Facebook, devem compartilhar esse vídeo, porque apesar de não ser um vídeo, como eu disse, de uma profundidade teórica gigantesca, é um vídeo que eu acredito que vale a pena todas as pessoas assistirem. Por isso que eu gravei. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Pinceladas do Saber. E como todo dia nós nos despedimos, como Teletubbies, é hora de dar tchau.